beleza? Hoje, para o quadro Cleusa Entrevista Mulheres, eu trouxe uma sensacional, que é maquiadora, professora de teatro, tem a própria companhia de teatro e, além do mais, é consultora de imagem e estilo. Jéssica Hander. Olá! Tô tão feliz, gente, não tô acreditando. Roda a vinheta. Pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e já deixa o joinha, tá bom? Jéssica, me conta um negócio aqui. E como que surgiu a segunda profissão? Eu não sei qual veio primeiro. A segunda e terceira profissão de maquiadora e consultora de imagem e estilo. Como que veio essas duas profissões aí? Elas estão interligadas com as artes cênicas? Foi um puxando o outro ou não? Você começou a pensar, eu acho que eu vou investir nisso. Me conta. Então, eu acho que tudo que eu faço, uma coisa complementa a outra, sabe? Eu não consigo ver elas realmente de forma separada. Dentro do grupo, até pela questão, né, que eu venho falando de investimento, né? A gente sempre teve também a nossa política de eu não estou só em cena, mas todo mundo é responsável pela criação do cenário, do figurino, né, da maquiagem e do que precisar, né? Então, assim, nós somos artistas que também somos produtores, né, de nós mesmos. Então, a gente vai até as escolas, oferece espetáculos, enfim, o que precisa fazer a gente faz, né? Pra poder rodar com o nosso trabalho, para fazer as coisas acontecerem. E aí, dentro disso, dentro do grupo, eu sempre me interessei por essa parte de estética teatral, né? De fazer o cenário, de pensar o figurino. E aí... Moda, né? Lembrou um pouco moda. O curso que ela queria fazer. Exato. E aí... por eu sempre me interessar, eu tive algumas disciplinas também na faculdade que puxavam um pouco para isso. E aí, quando eu terminei a graduação, foi um período, assim, outro boom, né? As fases, né, da nossa vida profissional. Que eu fui dar aula, eu comecei a dar aula em escolas, e aí eu vi que, tipo, não era minha praia ficar numa escola pública dando aula. Eu falo que professores que trabalham principalmente, né, no ensino integral são realmente guerreiros, né, porque até mesmo dentro da escola, entre os outros professores, eles não entendem a função do professor de teatro na escola. Então, às vezes, a gente fica muito preso à data comemorativa, né? Montar teatrinho pro Dia dos Pais, sendo que o teatro, né, é muito mais do que isso. Com certeza. Né? E pode contribuir muito pro conhecimento, pro autoconhecimento desse aluno, e a gente fica, às vezes, um pouco limitado dentro da escola formal, né? Aí eu falei pública porque é onde eu comecei, mas na particular não muda muita coisa não. E aí eu fui trabalhar nessa escola pública. Foi um momento assim muito difícil para mim, porque a realidade lá nessa escola era uma realidade muito tensa, né? Porque era uma área periférica, onde os alunos eles não viam perspectiva para a vida deles. Nossa. Então, assim, despertar isso, né? Esse senso de quem você qual lugar você vive, o que você quer ser, né? Através das artes, foi algo muito fantástico, sabe? Você colheu frutos lá em relação a esses alunos? Sim. Foi muito difícil o trabalho no começo, por eles... É aquela coisa, você tem que ficar justificando que a sua disciplina não é uma aula vaga, né? E que é importante. Mas eu tive, assim, alunos muito difíceis, muito desafiadores, e que no final, assim, eu vi outras pessoas, sabe? Eram talentos. Eram talentos, assim, inclusive eu tive um aluno que era direto, quase toda semana,
tinha que chamar a guarda municipal, a polícia, pra ele na escola. Porque ele era muito agressivo, sabe? E assim, nessa época, né? Depois que eu entrei pro teatro, eu comecei a ser mais despachada, né? Eu falei, gente, eu só vou acessar esses alunos se eu falar a mesma linguagem que eles, né? Então, eu falava, vou puxar um papo reto com você, você tá vacilando na sua vida, sabe? Você quer terminar igual seu irmão, tá preso, sabe? Igual seu pai? Você pode ser alguém melhor, sabe? Você pode. Eu acho que essa é a principal coisa, assim, a gente pensar que a gente pode, né? Apesar de todas as dificuldades que às vezes a gente passa. E o passado dele não limitava ele, né? O passado dele não definiria o futuro dele se ele não quisesse. E aí teve um dia em específico que a gente fez uma aula para falar um pouquinho sobre o que a gente queria ser, né? E aí eu percebi os alunos assim, meu sonho é ser o caixa do supermercado. Aí eu comecei, gente, tem alguma coisa, né, de muito errado, porque não era aquele sonho assim, quero ser astronauta, jogador de futebol. Não era isso, era coisas muito simples do cotidiano deles, né? E aí ele virou pra mim, esse mesmo aluno, e falou assim, eu não sei o que eu quero ser, mas eu acho que eu vou ser algo parecido com o que o meu pai é, né? Aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, semana, sabe? E aí ia ter um espetáculo de teatro que a gente ia levar os alunos da escola. Aí assim, mesmo cobrando o preço mínimo que podia, né? Alguns alunos não conseguiram ir. E eu falei com os meninos do grupo, eu falei, gente, eu posso dar algumas cortesias para alguns alunos que assim, realmente não conseguem, né, pagar? E aí eu dei uma cortesia para ele, sabe? E aí ele foi no teatro, e aí as outras professoras ficaram, nossa senhora, não vamos levar ele não, porque ele é terrível, ele vai fugir, sabe? Tudo de ruim. As professoras ficaram achando que ele ia fazer. E quando ele chegou no teatro, ele foi o melhor aluno no teatro, sabe? Porque ele prestou atenção, assim, do começo ao fim. E aí eu vi um encantamento nele, sabe? Daquela coisa assim, nossa, que legal isso aqui. E aí quando eu voltei pra escola à tarde, Cleusa, eu cheguei, ele estava contando pros outros alunos o que ele tinha gostado mais, sabe? Falando, nossa, aquela hora que aconteceu aquilo, nossa, foi muito doido, não sei o que, sabe? E aí, nesse dia eu tinha aula e aí eu vi um outro comportamento dele também na minha aula, sabe? E aí eu acho que também entra a questão de representatividade, né? Porque antes eu era só a professora chata que ficava pegando no pé dele. Mas aí depois que ele me viu em cena também, ele começou a ter outra relação comigo, sabe? E aí eu lembro que a gente montou um espetáculo, até gravado mesmo, porque eles estavam com muita vergonha de apresentar para os outros alunos assistirem, né? Então a gente gravou o espetáculo. E aí ele foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso em cena. Aí eu virei e falei, valeu esse semestre, sabe? Ai, nossa, gente, tô segurando já aqui. Nossa, eu tô muito emocionada. Valeu esse semestre, assim. E aí, isso foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu fui, né? Tinha terminado a graduação e fui dar aula. E aí, numa outra escola que eu tive uma experiência depois, a experiência não foi tão boa. Mesmo? Porque eu fui demitida. Eu fui demitida por conta de um conflito que eu tive com um aluno por causa de um turbante que eu tava usando, sabe? Não acredito, por sério. Eu fui de turbante, geralmente eu costumo usar mesmo. Só que quando eu uso, né, até porque assim, hoje em dia tá bem mais popularizado, né? Sim. Mas nessa época eram poucas pessoas que usavam turbante. E aí o aluno, na porta da escola, ele já me abordou e falou assim, professora, você não vai dar aula com esse negócio na sua cabeça não, né? Porque senão você vai ser motivo de chacota da aula de hoje. Aí eu virei e falei, eu vou dar aula sim. E isso não é um negócio, é um turbante, que tem um significado muito importante pra mim. Depois a gente pode conversar sobre isso, vamos pra aula, sabe?
Aí foi uma coisa assim, só de vamos pra aula. Se você quiser conversar sobre isso, a gente conversa depois, né? E aí, durante a minha aula, eles ficam atrapalhando pra caramba, sabe? Aí ficava aquelas piadinhas, rindo e não sei o quê. E aí eu decidi parar a aula, de fato, pra falar sobre o turbante, né? Porque eu vi que o motivo da piada, do riso, realmente era o turbante. Eu falei, então vamos parar a aula e vamos falar sobre o turbante. O que significa, né? E aí eu comecei a falar, e aí o aluno, começou a me chamar de loucas. Meu Deus! Foi assim, foi um barraco. Um barraco, literalmente. Aí ele começou a me chamar de louco, falar que eu era louca, sem noção, não sei o que, sabe? Eu achei muito desrespeitoso da parte dele, até mesmo racista, né? E aí, ele era branco. Ele era branco. Nessa sala tinha 2 alunas negras e eu, professora, né? E pensando que eu sou uma negra de pele clara, né? Então as outras alunas também eram negras de pele clara. Mas os outros eram, né? Hoje em dia é até difícil falar quem é branco e quem não é, porque aqui no Brasil a gente é uma mistura, né? Mas ele tinha a pele clara e eu falei isso pra ele, eu falei, quando você fala isso pra mim, você tá sendo racista, sabe? Porque o turbante, ele faz parte da minha história, né? A minha família é uma família que ela tem título de quilombola, gente. Sabe? Minha família por parte mãe, a gente tem uma comunidade que é o quilombo urbano, né? Por mais que eu tenha crescido um pouco afastado deles, né? Eu nunca tive a convivência direta, mas que é a minha ancestralidade, né? E aí eu falei isso pra ele e acabou que virou um bafafá na sala e o aluno gritou muito comigo, né? Aí eu gritei com ele também, porque a gente não é de ferro, né? E aí a coordenadora chegou na sala bem na hora do bafafá. E aí ela tirou o aluno, ligou pra mãe dele. E aí a mãe dele foi lá na escola e tiveram uma conversa, né? Aí depois dessa conversa com a mãe do aluno, aí a coordenadora me chamou e falou, Jéssica, infelizmente eu não vou poder manter, né, seu cargo de professora aqui na escola, porque pra não te queimar. Foi isso que ela falou, pra não te queimar. Eu falei assim, como assim me queimar? Não, você não fez nada de errado. Eu falei, eu não fiz nada de errado, né? E aí ela falou, não, porque a mãe do aluno é uma mãe, né, que paga as mensalidades em dia. Nessa escola era privada. Era, que paga as mensalidades em dia. E ela falou que você ridicularizou o filho dela em sala de aula e ela é uma mãe que tem muita influência com as outras mães da escola. Então, assim, eu pedi pra que ela não comentasse nada, então eu preciso te tirar da escola por esse motivo. Aí, assim, no dia eu fiquei tão indignada, assim, sem saber o que falar, o que fazer, que eu virei e falei assim, tá bom. E fui embora. Eu falei só isso, tá bom. Sabe? Mas, assim, que pra mim, claramente, né? Porque a escola também poderia ter problematizado a situação, né? De aceitar mesmo as diferenças, né? Até porque eu quis explicar, né? Sim. O que aquilo significava pra mim. E algo que você estava usando, você não obrigou ele a usar nem nada, você estava explicando todo o contexto e a importância daquilo para você, né? Me lembrou muito um livro que eu tô lendo, O Pequeno Manual Antirracista, onde a Djamila fala, né? Não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. E neste momento, talvez tenha uma conscientização da escola. Talvez por lá ser privada, realmente a imposição da professora, né? Mas essa coordenadora deveria, hoje, olhando eu de fora, não tem lugar de fala de forma alguma, mas eu vejo que a gente tem que ter uma conscientização de toda a comunidade, né? Diariamente. Sim. E a gente tem que pensar em todos os âmbitos essa questão racial, porque isso é racismo, gente, pelo amor de Deus. Não, claro. E aí eu fiquei muito tempo, assim, pensando depois, né, na situação desse aluno, porque... Poxa, ele pode fazer isso, ele tira a professora da escola, né? Tá, mas e na vida real aqui fora, e na vida real, o que ele não vai fazer, sabe? Então, assim, aí nesse momento, foi o momento que eu pensei o seguinte, eu falei, gente, pelo menos nesse tipo de ensino que eles querem, eu não me encaixo.
né? Porque eu dava aula não só de teatro, mas de história da arte lá também, né? Aí eu falei, gente, eu não me encaixo nisso, sabe? O que eu posso fazer além disso, né? Foi um momento assim que eu falo de resgate da minha autoestima profissional, sabe? E aí eu comecei a pensar nas coisas que eu gostava de fazer além, né, do teatro. Porque só o teatro também não te dava renda se você... Não me dava renda suficiente para eu viver só de bilheteria. Entendi. Né? Por isso você complementava com a escola. Com a escola, dava aula na escola. Aí foi o momento que eu comecei a fazer o curso de maquiagem. Aí eu gostei bastante, né? Aí eu falei, gente, eu posso fazer isso também, né? Que é uma sub-área, assim, do teatro, né? E aí, dentro disso, aí eu comecei a pesquisar outras coisas, mais de maquiagem artística, né? Porque a gente, aqui na escola onde eu trabalho, eu dou aula de maquiagem artística para o curso técnico e também para o iniciante. E aí a maquiagem também foi me abrindo assim portas, né? Eu fui conhecendo também outras pessoas, né? E as coisas foram acontecendo. E aí eu acho que assim, se for contar em segunda profissão, seria como maquiadora mesmo. E aí quando eu comecei a dar aula aqui na escola, em 2017, eu entrei para uma vaga que é para dar aula de maquiagem, figurino e cenografia. A vaga era de lá que agora a gente dá aula de tudo aqui, a gente sempre fala, nós professores aqui da escola, que a gente é multiuso, né? A gente dá aula do que precisar, até porque a nossa formação ela também é ampla, né? E a maioria dos professores também são artistas, né? Então acaba que a gente tem contato com outras, né, com as outras coisas. E aí, dentro disso, eu comecei a ler muito sobre figurino, e aí retomou aquele desejo antigo da moda, sabe? Aquele desejo de fazer design. E aí, a partir do figurino, eu retomei mesmo o meu desejo que eu tinha de estudar moda. E aí, só que eu comecei a pensar numa vertente um pouco diferente, porque quando a gente fala em moda, a gente sempre pensa, né, em passarela, em fashion, né, em tendência, em look. Eu estudo moda mais pela questão comportamental que ela traz, né, e também cultural. Então você tá fazendo um curso de moda? Você fez um Não, curso eu estudo, né? Independente. Eu vou propor agora um mestrado. Tem um mestrado muito novo agora lá na UFG, ele abriu no ano passado, que é em artes da cena. E aí dentro dele há essa possibilidade de você também estudar os processos, né, de construção de personagem, bastidores, enfim. E aí eu tô propondo estudar o figurino como... eu esqueci o nome da palavra. Mas como impulsionador, né, da criação do personagem. Que aqui na escola eu vivenciei uma experiência de construção de personagem com os meninos, onde a gente tinha um figurino como ponto de partida, né, do corpo, né? Então, assim, como a gente olha também para a roupa, né, de forma um pouco diferente. Como, por exemplo, se a gente pensar que a roupa é o primeiro afeto que a gente recebe na vida, né? Porque antes mesmo da mãe nos tocar, né, a gente é enrolado por um pano, né, lá no hospital, que nos aquece, acolhe. Então, assim, eu penso na roupa, né, na moda em si, mais por essa vertente, né? Do afetivo, o que o tecido tem de afetivo, o que a roupa pode trazer de movimento para o meu corpo, como por exemplo, eu sempre escolho com os meus alunos roupas de brechó. Aí a gente chega no brechó, por exemplo, uma calça está um pouco puída, em só uma barra. Então assim, gente, será que a pessoa que vestia essa calça era uma pessoa que mancava, ela tinha uma perna maior que a outra? Como que era esse corpo, sabe? Então assim, a gente também parte dessa construção do personagem, né, do corpo do personagem, a partir das informações que a roupa traz. Então assim, é isso que eu estudo, né, hoje em dia. E aí pensar
pensar que eu comecei a refletir, né, que construir um personagem no teatro é construir uma imagem, assim como nós também construímos diariamente no nosso cotidiano, né? Porque a gente tem uma roupa de trabalho, sim, a gente tem a roupa de sair, né, com os amigos, tem a outra roupa de sair com os pais, que não é a mesma. É verdade. Então, assim, nós criamos imagens, né, o tempo todo. E a roupa passa uma informação, né? Você está vestido de uma forma, o primeiro impacto é você pode ser uma pessoa, mas dependendo da roupa que você está vestindo, você passa outra informação, né? A roupa também passa informação, né? Sim, ela passa informação sobre o que a gente é, o que a gente pensa, né? Nossa função social, né? Em determinados lugares. E aí, a partir disso, né? Dessa vontade mesmo de entender mais desse universo da imagem, da roupa, né? Aí eu estudei consultoria de imagem, querendo, né, agregar também essa profissão, né, de não só atriz, como também figurinista, porque aqui na escola eu ajudo os alunos nessa parte. E hoje, assim, é uma área que ainda é nova pra mim, tô explorando ainda como fazer essa consultoria, até porque o momento em que eu decidi, assim, abrir mesmo esse trabalho foi um momento em que entrou também a pandemia. Então, assim, será que é possível fazer uma consultoria online, sabe? Eu vi que tem algumas agências fazendo. Então, assim, eu tô estudando, mas a consultoria de imagem é algo, assim, que agrega muito, né? Eu acho que na minha profissão, em geral, porque nós artistas, né, até esses dias eu participei de uma live que a gente falava de estilo pessoal versus imagem profissional, né? Então, assim, somos pessoas, né? Você também que faz vídeos pro YouTube, né? Você tá sendo vista, então, assim, você também influencia as pessoas, né? E o que você quer passar para elas dessa essência, né, da Cleusa, não só essa Cleusa que está falando comigo enquanto está sendo filmada, mas do que você é realmente na sua vida, né? No seu cotidiano. Então, essa viagem toda, né? Eu acho que começa a partir do figurino, dos personagens e também de uma busca, né, de autoconhecimento, porque eu acho que quando a gente se conhece, se entende, a gente tem a possibilidade de também ser uma pessoa melhor e também praticar alguns desapegos necessários. A melhor coisa que eu fiz esse ano, durante a pandemia, foi cortar meu cabelo. Mesmo? Nossa, eu amei o seu corte. Foi a melhor coisa, Cleusa, a melhor coisa. Porque é muito mais prático e o meu estilo é esse, né? O meu predominante é esporte. Eu sou extremamente prática, né? Então é uma coisa assim, acordei e tô pronta, sabe? Tá vida. Tô viva já, sabe? E eu posso ter mais tempo pra fazer outras coisas, ou até mesmo descansar, sabe? E eu vinha conservando já o cabelo grande há algum tempo, naquela coisa de, mas é porque o cabelo grande eu fico mais feminina, sabe? Então assim, eu demorei umas 2 semanas depois que eu cortei o cabelo pra me olhar no espelho e falar, gente, nossa, mas tá realmente legal assim, porque a gente também se acostuma, né? E encontrar, né? Se encontrar naquele novo corte também Eu cortei uma franja e que ficou horrível, gente. Eu só tava com ela presa. Meu Deus do céu, fiquei muito estranha. Mas quando você se encontra no corte de cabelo, reflete em todo, inclusive, né, na sua imagem em relação às roupas, você saber combinar igual esse brinco. Fez toda uma composição em relação à roupa. Tudo bem, você entende muito mais que eu, né? E fica bem mais estilosa. Mas realmente a mensagem que você quer passar, né? Talvez o longo parecia ser mais feminino, mas dependendo da composição que você fizer, também fica tão feminino quanto o longo e te dá menos trabalho, né? Sim, com certeza. E aí a gente vai assumindo mais o que a gente é também, né? Sim. Em relação a isso, né? Porque cortar ou não o cabelo também é uma escolha, né? Sim. Você falando esse negócio de se assumir, né? Se aceitar, se amar,
Eu lembrei ontem de uma conversa com uma das minhas inscritas no canal, Sara, um beijo, maravilhosa, ela me falando que como era bom pra ela a questão da transição capilar dela, porque ela tava amando o cabelo dela de uma forma que toda a sociedade impunha ela pra odiar o cabelo dela, só que ela sempre gostou do cabelo dela, só que porque muitas vezes as pessoas criticavam, ela acabou fazendo progressiva e não se encontrava no liso, mas pra ser tipo, vou seguir um padrão para as pessoas me deixarem em paz, sabe? Uhum. E agora ela tá assim, reencontrando no cabelo, né, dela. Sim. E tem essa cobrança muito, infelizmente, né, no Brasil, não sei fora do país, né, mas no Brasil tem muito isso, né, eu tava até vendo uma reportagem que mulheres negras, quando vão com o seu cabelo natural, normalmente tem menos chances de conseguir um emprego. Tipo, oi? Por que a pessoa não pode usar o cabelo dela natural, gente? Deixa ela usar. Sim, ainda temos, né? Muito, a gente vê muito isso. Mas aí eu acho que entra assim no ponto também dos vídeos, né? Que você está produzindo, da questão do empreendedorismo, né? Eu acho que empreender é, acima de tudo, você acreditar demais no seu potencial, sabe? Mais do que mercado só, sabe? Porque, Jéssica, vamos ser sinceros aqui pro nosso público. As 3 profissões que você atua não são tidas como tradicionais. Então, muitas pessoas podem falar, vai passar fome. Exato. Mas você teve a coragem de falar, não, mas eu vou tentar. Qualquer coisa... Exato, e assim, é igual eu te falei, sabe? Não dá pra viver de bilheteria ainda, é um sonho ainda isso, sabe? Eu acho que pra todo artista. Sim. Porque com certeza a gente queria dedicar todo o nosso tempo, né? À pesquisa, né? Aos ensaios, mas a gente precisa fazer outras coisas pra gente conseguir manter, né, essa atividade. Mas assim, quais são essas outras coisas que eu vou fazer que também dizem muito, né, sobre mim, são coisas que eu me identifico, que eu me sinto bem fazendo e não é aquela coisa assim de, ai, que saco, vou lá fazer esse negócio, sabe? Só pra cumprir tabela. Eu tenho várias amigas, amigos que se formaram em outras áreas, sabe? Mas que estão, assim, extremamente saturados, assim, estressados com a carreira, sabe? E eu vejo que quando eles falam, né, das obrigações diárias, profissionais, você vê que tem aquela coisa assim, nossa, eu tô doida pra entrar de férias, sabe? É um peso, né? Parece que é um peso na vida, sabe? E aí a pessoa busca, igual outros momentos, né, fazer outras aulas por fora para tentar ficar sanando, né, essa necessidade do que ele realmente queria, né, o que seria a escolha principal. E eu tenho vários alunos também nessa mesma situação, sabe? Eu tenho uma aluna que ela estava fazendo biomedicina, sabe? E aí ela falou, nossa, é muito puxado para mim estar aqui, sabe? Porque eu sei que eu tenho um monte de outras coisas para entregar, mas assim, chata a minha vida, né? Não posso deixar de fazer. Mas fazia um pouco até por imposição dos pais, da família e tal. Então, acho assim, empreender é, primeiramente, acreditar, né, em você e naquilo que você quer para sua vida, sabe? Eu acho que se você empreende em algo só pelo mercado financeiro, você faz algo que vai cumprir tabela, né? Que se aquilo não der um resultado que você esperava, você vai ficar mais frustrado, vai ficar com aquele sentimento de, nossa, eu perdi tempo, perdi dinheiro com isso, porque tudo é dinheiro, gente. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro, a gente gasta dinheiro pra tudo, pra viver, né? Então, realmente as 3, né? E outras coisas que eu faço também não são profissões e escolhas convencionais, mas que hoje eu posso falar assim, ano passado foi o ano que eu comprei o meu próprio carro, né, com dinheiro de arte, né, que é um carro usado, não é um carro zero, mas que me atende muito bem, né, então eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir
fazer um curso de graduação, né? Fazer uma pós-graduação também. Tô conseguindo me manter nisso, né? Tô conseguindo viver disso. Então, assim, eu quebrei um ciclo familiar, né? Pelo menos por parte de mãe, assim. As minhas tias, até mesmo minha mãe, há 2 anos atrás, minha mãe terminou o ensino fundamental, sabe? Então, mas que difícil, né? Realmente, você quebrou um ciclo, né? Sim. Com sua família. Então, assim, eu não é me achando, não. Acho que a gente tem que se achar um pouquinho também. Tem que se valorizar. Mas, tem dia que bate aquela bad. Daí eu tento olhar, assim, um pouco de fora, sabe, em relação à minha vida. Aí eu falo, gente, que incrível que eu sou, assim, sabe? Porque, nossa, apesar disso tudo, né, que eu já passei, que a minha família passou, né, olhando mesmo a vida, né, das outras mulheres da minha família, eu falo, nossa, eu consegui sair disso e ser alguém, digamos, um pouco melhor, né? Que eu nunca falo, eu estou bem. Eu acho que ninguém está bem 100%, né? Mas eu consegui ser alguém melhor e espero que daqui 20 anos eu esteja melhor ainda. Com certeza. Cada dia a gente evoluindo mais, aprendendo mais e contribuindo mais, né? Jéssica, eu quero pedir para você deixar um recado, um conselho, se você pudesse dar um conselho para outras meninas, para outras mulheres que estão nos assistindo, que vão ver esse vídeo, que querem seguir o mesmo caminho que você, ou que têm outros objetivos, mas muitas vezes têm medo, ou sofrem alguns preconceitos, ou têm algumas dificuldades, para as mulheres em geral. Qual conselho você daria hoje, a Jéssica de hoje, para essas mulheres? Bom, a Jéssica de hoje diria, não tenha medo, acho que é o principal, e façam escolhas que beneficiem o que você é. Eu acho, e tem a cara de pau. A cara de pau é necessária para começar qualquer negócio e para fazer qualquer escolha, sabe? E acredite, por mais que tenham pessoas, sempre vai existir várias pessoas, não é uma, nem duas, nem três, várias pessoas que vão nos desmotivar, que vão falar que aquilo não vai dar dinheiro, você vai passar fome com aquilo, vai pelo caminho mais fácil, enfim. Sempre vai ter alguém que vai querer colocar a gente dentro de uma caixinha, né? Das coisas corretas. Mas se tem algo que você goste, que você acredite, não tenha medo, acredite e faça, porque a vida da gente passa muito rápido. Gente, ela é incrível, essa mulher, meu Deus, eu passaria horas conversando com ela, você é muito incrível. Eu também, porque eu falo demais. Eu adoro ouvir, é muito bom. Cleusa, muito obrigada, viu? Foi muito bom. Eu quero pedir pra você agradecer, se você quiser agradecer alguém, né? Porque toda essa sua jornada até hoje, né? Você citou muitas pessoas muito especiais. Então agora eu quero deixar esse espaço pra você agradecer, mandar um beijo pra quem você quiser. Tá bom. Eu quero agradecer, eu acho que primeiramente, né, ao meu pai e à minha mãe, que apesar, né, como eu falei no vídeo, de todas as diferenças que a gente tem, por todas as coisas que a gente já passou, todas as dificuldades, eles sempre me incentivaram a seguir, a fazer o que eu gostava. Em momento nenhum, nem meu pai nem minha mãe falaram, faça isso, né? Mas eles me deixaram livre para fazer minhas escolhas e sempre deixaram muito claro que toda escolha tem uma consequência. Eu acho que isso é muito importante, assim, a sinceridade, né? Então, o meu primeiro agradecimento vai realmente para eles. O meu segundo agradecimento é para as pessoas, né? Todos os artistas que fazem parte da minha vida, não só profissional, como também pessoal. Eu acho que se eu começar a citar os nomes, pode ser até que eu seja injusta e esqueça de alguém que foi muito importante. Meu muito obrigada
obrigada a vocês por me fazer acreditar que esse sonho, né, é possível. E também por estar comigo nos momentos difíceis, de perrengue, de bad, porque isso é normal, né? Meu muito obrigado. Também ao meu companheiro de vida, né, meu esposo, que escuta todas as minhas clamuras lá em casa, ou em qualquer outro lugar que a gente esteja. Mas que sempre tenta me ouvir muito atentamente, mesmo às vezes não sabendo bem o que me falar, porque às vezes eu quero respostas sobre aquilo que eu tô falando e ele não sabe me dar as respostas, mas que me escuta, sempre me trata muito bem, com muito carinho, com muito respeito. E que o principal, ele me aceita exatamente como eu sou, e em momento nenhum ele quis me mudar. Então acho que é quase um conselho junto, gente. Case com alguém que aceite você como você é. Com todos os seus erros. Então, meu muito obrigada, Jason. Você é lindo. E muito obrigada a Cleusa por essa iniciativa de gravar vídeo com mulheres, né, sobre esse assunto que eu acho que é empreendedorismo, mas também se trata de outras coisas, né? Outras profissões, né? Outras profissões que também tem a ver com a nossa autoestima, com o nosso senso de ser e pertencer ao mundo. E um abraço também às minhas amigas antigas. As minhas amigas antigas de infância, da época da escola, e que continuam comigo também, me incentivando sempre, acompanhando o meu trabalho, me mandando mensagens, me ligando, me fazendo nunca me esquecer de onde eu venho e de todas as coisas, né, que eu já passei e já fiz pra ser o que eu sou agora, a Jéssica de 30 anos. É isso, gente. Nossa, gente, eu preciso levantar e bater, aplaudir essa mulher sensacional. Eu quero muito agradecer você ter topado participar desse quadro. Eu te admiro demais. Nossa, dá vontade até de chorar, gente. É tão bom você ver seus colegas de escola, seus amigos vencendo na vida, sabe? Sendo felizes e conquistando um lugar ao sol e ver que tudo é possível, sabe? A gente persistir e batalhar e que nós mulheres, a gente precisa se unir, precisamos apoiar umas às outras e que a gente pode tudo, gente. A gente pode. A gente pode. É isso, eu quero agradecer muito, muito, muito. Nossa, eu acho que eu não tenho nem palavras, sabe, gente? Muito obrigada por ter aceitado. Você é uma mulher incrível, sensacional. Todas as palavras do mundo ainda são poucas pra poder te definir, assim, Jéssica. Espero muito que cada dia você conquiste mais e mais, porque você merece muito, viu? Meu muito obrigada também e continue, tá? Tá bom.